Tá, galera, aqui é o Lishi, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo finalmente os personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie de uma forma que você nunca viu do Shakespeare. Saudade de rever o Shakespeare. Nossa, inclusive depois desse aqui ainda vai ter até mais outro, ó. O Leão dos Asiates finalmente também chegando. Nossa, como eu demorei. Tem tanta recomendação antiga e eu. Tá ligado? Tamo aqui, finalmente tamo aqui. É um vídeo de 43 minutos. Então já peguem alguma coisa aí pra comer, assistir, tá ligado? Que isso aqui vai demorar. Mas mais importante do que isso, vão assistir o vídeo original, o vídeo do Shakespeare, porque esse um vídeo de 43 minutos deu trabalho, com certeza deu muito trabalho. Tanto a parte de edição, roteiro, a própria narração que ele vai fazer durante o vídeo, então vão lá assistir, vão lá dar um apoio no canal. Inclusive, um tema que nada a ver. Acho que estamos chegando aqui a 800 inscritos. Se liga, se liga. Falta um inscrito. Vamos ver se chegamos até o final desse vídeo. Vamos ver se chegamos até o final desse vídeo a 800. Se chegar, o que eu farei? Nada, porque eu não sei o que fazer. Mas já deixem aí recomendações para quando chegarmos a 900. Mas bora lá. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Melhor? Não sei, tá meio torto. Vai ficar assim. É isso, vamos lá. Eu não sei se isso aqui vai ser um top ranking, se vai ser um. Ou vai ser algo diferente. Eu tô esperando um ranking. Se não for um ranking, eu não sei o que vai vir. Mas vamos ver, vamos assistir. Acho que para qualquer canal de anime, não importa qual seja, o vídeo mais importante dele, ou no mínimo um dos mais importantes, é um top de força dos personagens. É um Já top de faz quase 5 forças. meses de canal aqui e finalmente eu vou fazer esse vídeo, o vídeo Vambora. mais importante do canal, pelo menos eu acho. Então já peço a você que compartilhe em todo lugar aí com todos os seus amigos. E se você é novo, não se esqueça Não dei pausa. Vamos assistir o vídeo original. Anda. Não viu o vídeo original? Tá fazendo o que aqui? Vai assistir. de se inscrever aí no canal e ativar a notificação para os próximos vídeos. Tá, e por que eu acho que esse é o vídeo mais importante do canal, afinal de contas? Não é só porque é algo que todos querem saber, qual é o meu top de força do mangá, que é o foco aqui, no caso Shumatsu no Valkyrie, mas Adão acima de todos e acima de tudo. sim pelo método que eu faço o meu top. Sim, você que Como leu o assim? mangá ou viu o anime, deve ter aí o seu top pessoal com os seus próprios critérios. Vendo aí pela net, normalmente as pessoas têm critérios meio subjetivos para definir quem fica na frente de quem, utilizando parâmetros como força, velocidade e Ah, meu parâmetro é Adão. Adão ponto. para definir quem fica na frente de quem, utilizando parâmetros como força, velocidade, resistência, aquelas coisas. E muitas vezes eu vejo gente dizendo que o cara fica acima por vencer o cara abaixo. E isso é o meu principal problema com esse tipo de top em Shumatsu. Nossa, ele trouxe um ponto bom. Não é porque uma pessoa vence outra, tipo, sei lá, tipo, tem um personagem A, vence o personagem B. Quer dizer que o personagem A ganha do personagem C? Quer dizer, e o personagem B ganha do personagem C? Quer dizer que o personagem A ganha do personagem C? Não. O personagem A pode perder pro personagem C que perdeu pro B. Não sei se entendeu. Power Scale, esse Power Scale aí não existe não. O tal do Power Scale. Em outros mangás por aí, como por exemplo One Piece ou Hunter x Hunter, qualquer shonen comum aí, eles têm um power system bem claro, com uma power scaling bem definida. Muitas vezes esses mangás têm hierarquias de poder embutidas na própria história, e quando elas não têm, ainda assim o próprio power scaling desses mangás mostra pra gente certos níveis de força onde a gente é capaz de elencar os personagens. Nesse tipo de obra, o matchup entre os personagens, ou seja, o fator de combinação de habilidades e elementos da luta, é extremamente rara, e em pouquíssimas lutas isso vai influenciar. Em pouquíssimas lutas nós vamos ter personagens mais fracos vencendo personagens mais fortes graças ao seu hacks, por exemplo. Já em Shumatsu é totalmente o contrário. Shumatsu não tem um power system. O pior é que até em obras como One Piece, essas coisas, dá pra, dependendo dos fatores externos, dá pra marcar quem ganha o personagem que ganha. Por exemplo, o Luffy mesmo, em One Piece. Se não tivesse toda a questão da água do sangue dele na luta contra o Crocodile, ele não vencia o Crocodile.
O Luffy sendo mais fraco que o Enel. Venceu o Enel por quê? Por causa da característica de borracha dele, tá ligado? Então, é vários fatores que vão influenciando na vitória de alguém. O Enel pode ser mais forte, é mais forte, mas o Luffy tem uma vantagem a mais por causa de uma característica. E ele não, tipo, e se ele enfrentasse outra pessoa com o mesmo poder do Enel, tipo, mesmo nível de poder não, o mesmo poder de relâmpago, o Luffy perderia. Já em Shumatsu é totalmente o contrário. Shumatsu não tem um Power System, Shumatsu não tem um Power Scaling extremamente claro. Isso é uma característica de um mangá Battle Arena que nem Shumatsu é, só que ainda mais amplificado nessa obra. Com isso, há muito tempo eu pensava, as pessoas usam critérios de obras shounens comuns para definir o seu top em um seinen que não é nem um pouco comum como Shumatsu é. Isso não é nem um pouco justo. Claro, você aí define seus próprios critérios, mas coisas como simplesmente, eu acho que esse cara é mais forte, ou o X vence do Y e por isso o X tá na frente, não casam com o Shumatsu em É o que eu tava tentando explicar aí, é isso aí que eu tava tentando explicar antes, sobre A, B, C. Só não sei explicar, mas tava tentando. si. E por isso eu tenho o meu critério para definir o meu top, que é muito importante para você saber como o meu top funciona. Por isso, primeiro veja e entenda os meus critérios antes de ver o top, porque é muito importante que você entenda eles. Ok, meu nome. Certo, então qual o critério principal pro meu top de força geral em Shumatsu no Valkyrie? Não fui eu Compatibilidade? que inventei esse critério, na realidade ele é um pouco comum, é o win rate, ou seja, Win a rate? taxa de vitória. É um método mais justo na minha visão, que prioriza o desempenho do personagem contra todos os outros personagens do elenco, e ele serve justamente para evitar situações como essa. Imaginem Cara, ele vai fazer. Vai, tipo, fazer uma batalha simulada, tipo. Sei lá, pega o Lubu. Ele vai, tipo, fazer uma batalha simulada contra todos os personagens e ver a porcentagem de vitória que ele ganha contra todos? Ou eu entendi errado? Não sei. Vamos ver, né? Ele vai explicar. Não sei porque eu posso fazer essas coisas. do elenco, e ele serve justamente para evitar situações como essa. Imaginem esses três personagens, Hades, Poseidon e Tesla. Pra mim, Hades vence Tesla, inclusive tem até um vídeo no canal abordando isso. Porém, o Tesla vence o Poseidon, e o Poseidon vence o Hades. E ok, você pode até discordar de quem vence quem aí, não é esse o ponto. Você com certeza vai ter uma situação no seu próprio top também, pode ter certeza. A questão é, qual desses três fica em primeiro? Se o critério for o mais forte Realmente. vence e por isso ele fica na frente, os três ficam empatados. Não tem como colocar um na frente do outro, é um ciclo que se retroalimenta. Por isso eu abro o leque e analiso todos os confrontos possíveis do mangá. Sim, isso dá bem mais trabalho, são mais de 80 confrontos no geral, mas ainda assim o resultado Boa fica sorte. muito bom. Ou seja, aquele que tiver a maior taxa de vitória vence e fica na frente. E só pra explicar, em caso de critério de desempate do meu top envolvendo esse critério, normalmente eu coloco na frente aquele que vence o confronto direto entre os dois personagens que estão empatando. E em caso de um empate triplo, aquele que fica na frente é o que vence o maior número de confrontos diretos. Ok. E se em caso de empate em triplo, com o número de confrontos diretos vencidos ficarem empatados, aí realmente eu vou ter que usar um critério mais subjetivo, que é colocar quem eu acho que fica na frente por simples questão de um balanceamento de stats. Mas aí é um caso que, apesar de existir no meu top, é extremamente raro e ele vai se mudar com o tempo pelo fator de que cada vez que uma luta em Shumatsu é adicionada, o meu próprio top muda por causa do balanceamento. Ok, E agora eu vou justo. explicar também Ah, mano, rapidamente eu só queria o falar uma layout. coisa. É que ele tá falando tudo mais, mas eu tava meio calado porque tá, tá passando uma ediçãozinha da música do Marquinhos. Eu acho que é no Marquinhos, no Kenshi Juan, ele tá tocando a música na minha cabeça automaticamente. Então, eu me distraí. Muda por causa do balanceamento. E agora eu vou explicar também rapidamente o layout do vídeo para vocês irem seguindo com o passar do tempo. Beleza, No beleza. canto superior esquerdo vai estar a colocação do personagem, Aqui. no canto superior direito vai estar a win rate dele, a sua taxa de vitória, juntamente com o número de vitórias em relação ao resto dos combatentes. Na esquerda da tela, em verde, vai estar os personagens que o personagem em específico ganha, e na direita, em vermelho, o que ele perde. Ok. Vamos listar rapidinho aqui quem que vai estar nesse páreo no meu top. Evidentemente a gente tem Thor e Lubu, Adão e Zeus, Poseidon e Sasaki, Jack e Hércules, Steve e Raiden, Zero, Rajun e Buda, Ares e Kim, Bel e Tesla e Leônidas e Apollo.
Além disso, eu vou adicionar Ok, mais cada uma duas das versões lutas de dois principais. personagens. Ou melhor, eu vou separar dois personagens e duas versões diferentes dele. Como No assim? caso, Jack, que vai ficar com Jack sem Londres e Jack com Londres, simplesmente porque eu gosto de analisar o Entendi. Jack sem Londres também, visto que seria uma possibilidade se o Hercules não tivesse aceitado o pedido do Jack. E vou separar também Essa coisa de separar o Jack de Londres sem Londres é uma boa porque a arma dele dependente totalmente de ter objetos que ele possam usar como Volund, né? Pra transformar em Volund com as luvas. Então faz total sentido. E eu vi que ele vai falar do Buda, eu imagino que seja por causa do Zero Foku, né? Que se transforma numa arma no meio da luta dele. Então ele provavelmente vai considerar isso e sem isso. Eu imagino. isso que seria uma possibilidade se o Hercules não tivesse aceitado o pedido do Jack. E vou separar também o Buda entre Buda com o Cajado dos Seis Reinos e o Buda com a Espada Nirvana Zero. Simplesmente porque a Espada Nirvana Zero só poderia acontecer quando o Buda enfrentar o Rajun, que é alguém que vem do Zero. Então o Zero estaria na arena no momento e o Buda poderia fazer a Volund com ele. Sim, Por sim. isso eu não costumo considerar a Espada Nirvana Zero em confrontos que envolvam o Buda. Mas ainda assim, faço essa separação para saber como ele se sairia aqui no top. Ok. Evidentemente, Buda com a espada Nirvana Zero com a visão do futuro e sem nenhum ferimento. Pronto, dada todas as Justo. questões, agora sim, finalmente vamos direto pro meu top. Os meus personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie, começando com o 21º colocado, Jack sem Londres. Ok, aqui era meio justíssimo. óbvio, né, que o Jack ia ficar É o que eu falei, Jack sem objetos que tu possa transformar em Volund, não tem o que fazer. último se ele estivesse sem Londres. Isso se dá por vários motivos. O primeiro ponto, óbvio, é que o Jack vai ter menos pontos na cidade para poder se esconder ou esquivar. E principalmente, fora de Londres, o Jack perde boa parte dos seus melhores recursos, que são os que eu vou citar como mais relevantes quando chegar a parte dele em Londres. Mas para vocês terem uma ideia, além dos stats físicos do Jack, que são até que bem interessantes, o que resta para ele de arsenal contra o seu inimigo são as suas facas e os lançamentos normais dela, não os com os fios para acelerar elas. Afinal, não vai ter Londres para onde colocar os fios, né? Aham. E ele vai ter, além disso, o seu guarda-chuva, a sua capa, a sua tesoura e os A destroços tesourinha. da arena aberta, se ele puder usar. E acabou. É só isso que ele tem. É muito pouco e infelizmente pra ele é insuficiente pra ele matar qualquer personagem nessa lista. E por isso ele perde pra todos os personagens. Mas se acalmem que quando eu analiso Jack versus o resto do elenco, eu considero Londres. Então apenas esperem pra quando o Jack aparecer nessa lista. Ok, não. É totalmente justo. Eu imaginava que o Jack ia ficar muito embaixo. E eu acho justo ele ficar por último na lista. E meu cachorro tá latindo, provavelmente tá pegando no áudio, foi mal. Enquanto ele não aparece, vamos para o 20º colocado, Zero Fuku. É sim, Zero Fuku ou Rei Fuku, né? É o mais fraco. De novo, acho justo. Eu sinceramente achei a luta do Buda contra o Zero Fuku muito fácil, tá ligado? Eu sei que é o Buda, mas o Zero Fuku não parece ser um adversário amedrontador, tá ligado? Nem pro Buda, e não acho que não seria nem pra ninguém, nem nenhum do lado dos humanos, tanto com os deuses. Sinceramente, é o deus mais fraco que já passou pela obra. Pra mim do mangá. Tem muita gente que acha que não, mas pra falar a real, eu realmente acho que o Zero carece muito de feitos. Esse é o principal problema dele. Ele tem uma resistência baixíssima. Voltei, foi mal, fui ver porque meu cachorro tava latindo. Vamos continuar. Eu não lembro o que eu tava falando, Zero Fuku? Não sei se eu terminei de falar. Alguma coisa. De feitos. Esse é o principal problema dele. Ele tem uma resistência baixíssima. Ele tomou um chute do Buda que não é nem um personagem fisicamente poderoso e já tava arfando no chão sem conseguir respirar. Isso sem contar que a velocidade de ataque do Zero no geral é bem ruim, assim como a sua inteligência de batalha. As únicas coisas que eu destaco no Zero são a sua capacidade destrutiva, que é muito boa, e os seus dois golpes mais relevantes, o Cutelo Gigante, que confere a ele uma boa área de efeito, apesar de não ser um golpe tão forte assim, e o Cutelo da Miséria Tempestade, que é aquela chuva de lâminas que segue o seu inimigo, e claro, o Zero também tem o seu principal trunfo, que é o próprio Cutelo da Miséria, que se alimenta da miséria do Zero para ficar mais forte. Ok. E apesar de tudo isso, o Zero não me impressiona em nada do que ele fez. Pra vocês terem uma noção, mesmo se eu for considerar um fator do inimigo, de um inimigo ou outro dele o deixar mais miserável,
ainda assim é extremamente improvável que ele ficasse mais forte do que ele ficou no mangá. Afinal, ali no mangá ele estava enfrentando literalmente o Buda, que é alguém que É o ele cara, odeia desde o começo da luta. Ou é o seja, o cara que cara já ele tinha. mais. O Buda é o cara que ele mais quer ser como, e por ele ver que ele não vai ser como o Buda, ele acaba se sentindo miserável. É a pessoa que realmente ele vai se sentir mais miserável. Então, realmente, não tem como ele ficar mais forte. Buda, que é alguém que ele odeia desde o começo da luta. Ou seja, o cara já tinha todo um contexto para ficar miserável e sentir miséria, mas ainda assim perdeu e apresentou pouquíssimos feitos. Por isso Zero é o personagem mais fraco do Ragnarok. E com isso vamos para o 19º colocado, Hércules. E agora sim, Ok, do justo Hércules em também. diante, eu acho que a coisa já começa a ficar um pouco. Acho justo também a luta do Hércules, do Jack foi as mais pés no chão e meu cachorro tá latindo de novo. Acho que parou. Que eu tá... a luta do Jack e do Hércules foi a mais pé no chão, tá ligado? Então acho justo, acho justo. Não sei falar. Perdi o dia. Vamos continuar. Mais embaçada. Se o Zero mal se destacava em stats, o Hércules é ao contrário. O Hércules é um tanque, ele é uma esponja de dano massiva. Ele é um dos melhores quando o assunto é resistência, durabilidade e Cara, uma tolerância à dor. geladeira Além disso, os Electrolux. trabalhos dele conferem a ele alguns hacks que, apesar de não serem poderosos, a maioria nem deu muito dano no Jack, ainda assim são bem versáteis e aumentam bastante o leque de possibilidades dele. Só que apesar do Hércules ser top tier nesses stats físicos, os principais problemas dele são que ele carece de poder de ataque, ele até chega a acertar o Jack algumas vezes e acaba não matando ele no processo nenhuma dessas vezes, ficando bem. Eu diria que ele também carece de vontade de lutar. Não sei, não é bem vontade de lutar, é que ele é muito certinho no meio da luta, tá ligado? Ele vai lutar com honra, ele vai tentar, tá ligado? Ser o mais honrado no meio da batalha, então isso acaba meio que limitando as possibilidades dele ser mais engenhoso numa batalha, tá ligado? Bem atrás no quesito potência de ataque e poder em relação a outros personagens, e também a velocidade de ataque dele é muito baixa, ele basicamente não tem efeitos nenhum relevantes nessa área, o que é uma pena também. Outra coisa que joga ele pra baixo é o fato das suas habilidades terem um limite de uso, não só as normais, né, o Leão de Nemeia, as Aves de Estínfalo, como a sua principal técnica, o Cão de Cerberus, e crescendo a tatuagem até matá-lo. Então se torna uma luta contra o tempo, onde o Hércules, apesar de aguentar muito dano, não dá muito dano. Isso é um grande problema pra ele, e por isso ele vai ficar aqui na 19ª colocação. Justo, justo, justo. E com isso nós temos o 18º colocado, Jack com Londres. Caramba! No sábado, o show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro, fez uma homenagem a vários ídolos da. Caramba, o Jack com Londres tá em 18º, achei que ele ia ficar um pouquinho maior. Porque mesmo. É porque eu levo muito a genialidade do Jack, tá ligado? Em fazer artimanhas que funcionem. Tipo, as artimanhas que ele usou no contra o Hércules foi pensando nele já ser mais bonzinho, tá ligado? Ser mais inocente. Mas eu acho que ele teria toda uma estratégia diferente dependendo do inimigo. Por isso que eu achei que ele ficaria até um pouquinho maior no ranking. Mas acho justo, ainda acho justo. Ainda tá Nós coerente, não temos o sei falar. 18º colocado, Jack com Londres. E ele tava pra chegar, né? Uma hora ou outra o Jack ia aparecer, mas o Jack é bem mais forte do que a galera pensa, ok? Ele tem uma ótima resistência, aguenta muita porrada do Hércules, aguenta ser empalado, aguenta as facas dele voltando contra ele, tem uma habilidade muito boa com as luvas, um QI de batalha do mais alto nível do mangá inteiro, e ainda tem alguns golpes bem interessantes. Em especial, ele tem as facas dele em alta velocidade, que além de ficarem mais rápidas com os fios, também mudam de direção. Tem o Bênção de Rondó, que é um golpe que tem uma capacidade destrutiva e uma potência de ataque realmente interessantes. E tem o seu Dear God, que dependendo das condições pode acabar matando um ou outro personagem aí. Mas Ok. tem dois problemas com o Jack que acabam minando muito o desempenho dele contra vários outros personagens. O primeiro é que o Dear God dele, que é basicamente o melhor golpe dele no quesito de potência de ataque e mortalidade, é facilmente burlável por personagens com previsão, como o Sasaki e o Buda, ou por Aí personagens que têm realmente um tem o Mai de ponto. 2 braços, no caso o Shiva.
já que ela é uma técnica que explora o adversário ser pego em um ataque surpresa, estando com um braço só, que nem o Hércules estava, onde o Jack se aproveitou Realmente, aí aí tem um ponto grandíssimo. Personagem contra o Buta, Sasaki, o Jack não tomaria bem, não. Não levaria a boa. disso, de quando o Hércules levantou o braço para atacar antes que tomasse um contra-ataque e então desferiu o Dear God. Só que o outro ponto fraco do Jack, e esse sim pesa muito, é que a maioria das conquistas do Jack na quarta rodada envolvem blefs com a invulnerabilidade divina dos deuses, que com aqueles blefs envolvendo que é a verdadeira volunde dele. O problema é que contra todos os humanos, ou seja, metade do elenco, esses truques iam ser inúteis. Porque o Hércules, ele não tinha necessidade de desviar ou defletir uma chuva de facas que, na cabeça dele naquele momento, eram armas humanas, pois ele não seria machucado. Mas para os humanos, mesmo que eles sejam muito fortes e resilientes que nem eles são, eles ainda podem ser feridos por armas humanas. Caralho, verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Os humanos são feridos pelas armas normais do Jack, então ele realmente teria que bolar toda uma estratégia diferente. Eu acho que ainda funcionaria contra os deuses, mas contra humanos, realmente, essa estratégia de fingir seria totalmente anulada. Caralho. Eles não têm a Mas como eu disse, eu acho que o Jack, dependendo do personagem que ele lutasse, ele ia tomar uma estratégia diferente a se seguir. Então, não sei, nunca se sabe. vulnerabilidade dos deuses. Então todos eles iam ver o Jack lançar facas e iam desviar ou defletir. Isso que eu tô citando as facas, porque o principal blefe do Jack, que é o que envolve o relógio do Big Bang, também não funcionaria nos humanos justamente por esse motivo que eu falei. Com isso, em quase metade das lutas, o Jack acaba perdendo quase todas as suas vantagens, já que a maioria dos componentes dele não iam estar com a guarda baixa, o que explica ele tá tão abaixo assim. Mas agora vamos direto pro próximo no top, o 17º colocado, Raiden Tamemon. Ok. Aqui as coisas começam a ficar bem mais disputadas, começamos a entrar em um terreno É difícil. aquilo. O Raiden tem com certeza uma das maiores forças físicas já passado por Shumatsu. Eu diria que ele é até mais forte mesmo que o próprio Hércules, mas entra no mesmo problema, no problema de que ele não tem muita variedade pra atacar. Ele fica muito limitado a agarrões e tudo mais, chegar perto do oponente. Então, principalmente o oponente com arma, se um oponente usasse arma, ele já teria uma desvantagem, acho que maior ainda em comparação com os outros. Onde todos daqui pra frente são monstros em diversas áreas, e o Raiden não é uma exceção. Em questão de vantagens, todos os stats físicos do Raiden, com exceção dos de velocidade, são muito bons. Ele tem uma resistência e durabilidade de alto nível, tem uma potência de ataque muito boa com o seu Yatagarasu e tem talvez, discutivelmente, mas provável, a maior força física não só dos humanos, como de todos os personagens no geral. Então, com tudo isso, por que o Raiden tá atrás de tanta gente? Ou seja, por que ele perde pra tanta gente? Bom, a resposta resumida é porque não é só o Raiden que é um monstro, tem vários outros personagens poderosos também. Mas os motivos específicos de por que o Raiden perde, na minha visão, se dão por 3 fatores. A falta de velocidade dele, que acaba colocando ele em dificuldade contra alguns personagens, a falta de recursos dele, contra personagens específicos, simplesmente bater forte e usar técnicas de sumo não vai bastar, Com e ele não certeza. tem mais cartas na manga para lidar com as habilidades de outros personagens, e também tem um outro problema que é o Yatagarasu. Pô, Sheik, o Yatagarasu é um problema? O Yatagarasu é inegavelmente um golpe poderoso, isso eu não tenho dúvidas. Porém, na própria luta, o Raiden perdeu um conflito com o seu Yatagarasu contra o Devaloka do Shiva. Ou seja, apesar de poderoso, esse golpe não é insuperável. Além disso, tem o fator de que o Yatagarasu só pode ser lançado 2 vezes, enquanto outros golpes, como até o próprio Devaloka do Shiva, teoricamente podem ser usados mais de 2 vezes, porque eles não colocam tanto limite no corpo do usuário. E não só é o Devaloka que pode vencer do Yatagarasu, tem outros golpes do verso que eu também acho que poderiam vencer, como por exemplo Gaerod, Ikoreus, Chama da Glória, Sky Eater, ou seja... Eu não tenho ideia do que ele tá falando. Mano, eu não vou lembrar os nomes dos golpes por nome. Eu boiei aqui. Aqui eu boiei. Apesar do Raiden ter uma potência de ataque muito alta, ele ainda perde esses conflitos na minha visão, e muitos desses confrontos são definidos por conflitos de golpes.
Mas pra ser justo com o Raiden, o que define ele tá nessa posição ou na próxima é um confronto direto. Um confronto entre ele e o próximo personagem nessa lista. Quem ganhasse ficaria na frente no top. E apesar de eu achar que o Raiden perde, eu acho uma batalha extremamente acirrada. Bom, sem enrolação, né? O próximo, o 16º colocado, Leônidas. Ok. Sim, nosso último representante humano e mais novo. No, eu não conheço muito o Leônidas, é um personagem realmente que eu não tenho proximidade, não vi a luta dele contra o Apollo. Então eu fico muito mais muito mais no escuro pra decidir. Mas se o Shakespeare diz, tá dizido, tá ligado? O homem é o que mais manja de Shumatsu que eu já vi. Novo figurante aqui do top é Leônidas, em 16º lugar. E pra ser sincero, Leônidas é um personagem com estilo de combate que vai se repetir algumas vezes aqui. O cara que bate forte e tanca muito. Assim como o Raiden, o Leônidas se destaca em stats físicos, como resistência, durabilidade, tolerância à dor, potência de ataque e capacidade destrutiva. E a definição desses stats, não só com o Raiden, como com outros personagens do elenco, é muito parelho. Então o que, por exemplo, coloca o Leônidas na frente de personagens como Hércules ou Raiden. Eu tenho um vídeo inteiro falando da força do Leônidas e do quão forte ele é, e lá eu aponto alguns fatos interessantes que a galera se esquece e acaba subestimando ele por isso. Por exemplo, o Leônidas venceu de forma justa o Apollo. Ele venceu o Apollo naquele conflito de pouco espaço, com o Apollo estando no modo mais forte dele, ou seja, a desculpa de que o Apollo se nerfou não cola. Além disso, o Leônidas tem um hacks de reação imediata, que é quando ele deflete a flecha de luz do Apollo, o que também é uma vantagem bem interessante pro lado dele. Além disso, o Leônidas tem do lado dele o escudo mais forte da humanidade. Uma flecha de luz realmente foi uma flecha na velocidade da luz ou... Não, se fosse uma flecha na velocidade da luz, provavelmente não teria reação, né? No momento que ele tentasse mexer um músculo, já tinha atingido. Eu acho. Bem interessante pro lado dele. Além disso, o Leônidas tem do lado dele o escudo mais forte da humanidade, que já comentei em alguns vídeos, não tem escala pra nenhum outro humano, mas ainda assim é o golpe com toda a força de um personagem com relevância em força e carregando uma arma divina do mais alto calibre. No caso, esse golpe é o Phalanx Lambda, que inclusive eu acho que vence o Yatagarasu e por isso ele fica na frente do Raiden, por mais que, repito, é uma batalha extremamente acirrada. Com isso, vamos direto pra próxima colocação. Se você acha que essas últimas foram polêmicas, então senta na sua cadeira e respira. Eita, lá vem. Porque o próximo, o 15º colocado é Shiva. Calma, o fanboy do Shiva não sai do vídeo ainda, eu posso me explicar. O Shiva é, sem dúvidas nenhuma, um dos personagens mais fortes do mangá. Eu não tenho nenhuma proximidade assim com o Shiva, tá ligado? Pra dizer, ele é mais forte que tal e tal, tal. Mas eu tô achando justo até agora. Tá tudo coerente na minha cabeça de quem leu o mangá faz pelo menos mais de um ano. Não faz mais de um ano que não toca no mangá. E provavelmente leu essa luta aqui há mais de 2 por aí. Não lembro quanto tempo faz essa luta. Mas eu lembro que tava acompanhando semanal ainda. Semanal não, mensal, né? E indiscutivelmente concorre no topo do mangá em pontos como resistência, potência de ataque e velocidade de ataque, além das suas chamas que são hacks bem interessantes que burla durabilidade. Só que o meu principal problema com o Shiva e o que leva ele à derrota contra a maioria dos personagens é a sua nula, a sua baixíssima, a sua quase inexistente falta de feitos de esquiva. Sim, o Shiva não tem basicamente nenhum feito de esquiva. Ele esquiva de alguns socos não ameaçados do Raiden, o que sinceramente, convenhamos aqui, não é nada demais. E também esquiva do poderosíssimo Shishimae, o chute de bananeira reverso do Raiden. Ou seja, falando seriamente, o Shiva não desvia de nada relevante. Mano, inclusive, Shiva deveria ser um dos personagens que mais conseguiria esquivar na obra, exatamente porque ele luta meio que dançando, né? Eu lembro de toda a parte da dança dele. Eu acho que ele deveria ser um dos que mais consegue se esquivar, porque dança é ritmo, tá ligado? É seguir o ritmo, principalmente quando você tem um parceiro, você tem que seguir o ritmo do seu parceiro. Então, eu acho que o Shiva deveria conseguir ler melhor a situação, mas não sei. Não sei o quão rápido eram os golpes do... Qual o nome? Tainemon? Esqueci. Raiden, isso. E por que isso é um problema na minha visão?
Apesar da resistência do Shiva ser muito boa, graças a essa falta de efeitos de esquiva, eu não tenho nenhuma garantia, tudo aponta do contrário inclusive, que o Shiva vá desviar de, por exemplo, uma Broca Perfuradora dos Céus, um Ikoreus, um Geirod, ou outros golpes de alta potência de ataque semelhantes a esse, afinal ele não desviou nem do Yatagarasu. E aí, já pra desmistificar algumas interpretações erradíssimas que rondam por aí, não, o Tandava mesmo sendo imprevisível não dá ao Shiva esquiva. Ele literalmente é acertado pelo Raiden por um golpe não nomeado enquanto dança o Tandava no Tandava Karma. Ou seja, Caralho. ele tá amplificado 2 vezes, com a dança e com a transformação. Então, O pior que eu acho que enquanto o Shiva estivesse dançando, eu acho que a esquiva dele deveria aumentar sim. Só que, não sei. Acho que é um ponto que o autor não quis explorar muito. Ele quis focar mais um Shiva de ataque mesmo. o Tandava não dá ele Esquivar pra quê? Esquivar pra quê também, né? Se eu socar mais, o inimigo cai mais rápido que eu. uma esquiva absoluta. Passa longe disso, ele é acertado pelo Raiden no final da luta. E ainda tem um argumento horrível que já vi lançarem, que o Shiva se segura no começo da luta, e que isso explicaria porque ele só quer tancar os golpes. E ok, por mais que eu discorde disso, afinal fica bem claro que depois que ele começa a dançar o Tandava, ele tá lutando com tudo que ele tem, já que o Tandava Karma é um trunfo que ele nunca usou e pode matar ele. Mesmo assim, eu ainda considero a personalidade do personagem nos confrontos. Então se o Shiva luta brincando até morrer, a culpa não é minha. Infelizmente, apesar das várias vantagens, o Shiva acaba ficando aqui na 15ª posição. Vem da frente dele o 14º colocado, Rajun. E o Rajun Ok. é talvez o personagem com maior Ainda acho durabilidade justo. do verso. Ao menos Ainda acho justo. Eu falei que a luta do Zero Fuku contra o Buto foi meu meme, foi meu bucha, tá ligado? Mas quando o Rajun chegou, eu também não acho que ele fez muita coisa, tá ligado? Ele apenas foi pegar o Buda. Pegou o Buda mais desprevenido, um Buda que tava esperando ainda resgatar o Zero Fuku, tá ligado? na minha visão. Mas assim como os outros já citados, ele é basicamente um personagem que bate forte e tanca muito. Apesar de ele ter ali e aqui alguns feitos de esquiva relativamente interessantes, no geral ele só tanca. Mas essa é a vantagem dele graças à alta durabilidade que é capaz de tancar, por exemplo, o ciclo Sansara do Buda, que é aquele golpe com a foice. Além disso, o Rajun tem 2 golpes bem bons, que é a Broca Perfuradora dos Céus, que perfurou o escudo do Buda, e a Chama da Glória, que quebrou a foice do Buda e depois o seu cajado, sendo esses feitos envolvendo quebrar armas divinas no mangá, que são coisas muito escassas, e quando acontecem são sempre relevantes de verdade, e denotados né? como os difíceis de Quase se as armas fazer. divinas não E foram o Rajun quebradas. fez isso 2 vezes seguidas com o seu Chama da Glória. Apesar disso, ele tem uma variedade de golpes legais ali com a sua manipulação corporal e uma velocidade de ataque até que bem boa. Mas não tem muito o que falar aqui, o Rajun tá na frente basicamente porque vence os caras que estão atrás dele por ter golpes mais Faz fortes. sentido. E é isso. Por isso vamos sair da 14ª posição e rumar para a próxima, que é outra extremamente polêmica. Vai pegar uma aguinha e Rapaz, respira fundo calma porque aí, lá tá- vem. Tá quase acabando. 13º colocado, Nikola Tesla. Cara, sério? Tesla, o que falar do Tesla? Um dos Sério? Na minha cabeça o Tesla ele estaria mais. Mais. Como posso falar? Mais na frente, tá ligado? Porque toda a questão do teleporte, a inteligência dele, a gaiola de Tesla, né? Eu achei que seria poucos que conseguiriam combater a imprevisibilidade do teleporte e tudo mais, das habilidades dele. personagens mais superestimados desse mangá. Sério, eu adoro o Tesla, ele é um dos meus personagens favoritos, mas o que ele é superestimado é brincadeira. Ele tem sim alguns stats bem interessantes, mas se for fazer uma análise fria, a maioria dos stats no geral são super medíocres, ou seja, estão na média. Por exemplo, seu PPP é comparado por Bell com golpes casuais do Hades, que, ok, é um personagem com muito OP, mas são golpes não nomeados e totalmente casuais do Hades. Além disso, sua velocidade de esquiva e reação fora da zona de Gematria não são muito boas, e a sua velocidade de movimento fora dela também não é. Apesar disso, dentro da zona Gematria, esses stats de velocidade dele são muito bons, e aliados com uma boa velocidade de ataque, especialmente o PPP Moebius dele, podem dar muitas dificuldades para o seu oponente. Além disso, o Tesla é outro monstro quando o assunto é resistência, sendo um dos melhores nisso no mangá inteiro, e também tem um bom QI de batalha e um ótimo QI. Então por que o Tesla tá tão abaixo e não lá em cima como eu vejo as pessoas colocando? Bom, pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas acham ele tão forte. Sim,
os hacks dele. O Caralho, Tesla tem sério? seus hacks, né? A levitação, a aceleração zero, zona gemátrica, o teletransporte. O poder do teleporte pelo menos gasta, tá ligado? Mas os outros não, né? Ou gasta? O Não lembro. problema é que tudo isso tem uma ou mais fraquezas extremamente fáceis de se lidar. Vejam só, sua zona gemátrica pode ser burlada com um chão muito destruído ou com um golpe com grande área de efeito que destrua a gaiola. Ela volta depois de um tempo, claro, mas basta o oponente destruir de novo, coisa que vários conseguem fazer. E como eu falei, sem a Caralho, zona não gemátrica, lembrava ela disso. tem péssimos feitos de esquiva e não tem muito o que fazer além de tancar. E quanto ao teleporte, apesar de ele ser um bom hacks e ele acertar de garantia basicamente todo personagem que não tem uma previsão do futuro, ele provavelmente não mata ninguém de primeira, visto que, como falei, esse soco é comparado pelo Bell com estocadas casuais do Hades, que eu duvido que matem personagens com alta resistência e durabilidade no verso. E o problema do teleporte, o Tesla Warp, é que depois um oponente com bom Battle QI, ou seja, quase todos do mangá, podem cobrir as aberturas e evitar um outro teletransporte. O próprio Hermes fala isso. Graças a essas habilidades com fraquezas extremamente abrangentes, quase todos do verso podem lidar com isso, sobra ao Tesla só, né, entre muitas aspas, Caralho. o Moebius, que é um spam muito interessante de fato, e o PPP Cross, esse sim, que pode levar vários personagens à morte e é a principal arma do Tesla, que dá ele vantagem contra os que estão atrás dele, e até alguns que estão na frente dele também, mas aí vale uma análise específica dos confrontos. Seguindo Ok, então pro tudo bem, próximo então. colocado, o 12º colocado. Antes, eu botava mais moral no Tesla. Tanto por eu sempre estar ouvindo música dele, tá ligado? Nos sons, então é um personagem que acaba sendo elevado muito mais na minha memória do que eu lembro de quando eu li a luta. Então, eu não sei, velho. O Tesla aqui pra mim foi uma surpresa. Os outros estavam ok, mas o Tesla aqui foi uma surpresa. Eu achei que ele estaria realmente um pouquinho mais acima. Considerando que o Sasaki nem apareceu ainda, né? Por exemplo. Apesar do Sasaki ter toda a questão da previsão e tudo mais. Ainda assim, será que ele conseguiria prever um teleporte? Não sei. Confrontos. Seguindo então para o próximo colocado, o 12º colocado, Lubu Fruhosen. Se eu chamei Lubu, os caramba, caras até nem agora de lembrava, monstros, nem rapaz, lembrava. o Lubu é o epíteto dos monstros. Ele é o brabo de Shumatsu no Valkyrie. Ele é verdadeiramente o merecedor do título de Berserker. Um problema também de Lubu e Thor é porque a luta foi muito rápida e eu sinto que foi muito menos desenvolvida exatamente por estar no início da obra, ainda tá criando toda a ambientação, né? Toda a proposta da obra. Tava ali surgindo uma ideia. Então, eu entendo. Porque o Lubu e o Thor sempre tá na minha cabeça tá um pouco mais abaixo que os outros, tá ligado? Alta durabilidade, alta resistência, uma ótima velocidade de ataque e ele tem algo que difere um pouco ele de outros personagens que bate forte e tancam, que é a sua maestria com a alabarda, o seu alto QI Battle e a sua Sky Piercer. A alabarda é capaz de superar qualquer defesa, o que garante aí a ele algumas vitórias, inclusive contra oponentes que estão mais Caramba, acima ignora dele na qualquer lista. defesa. E claro, e ainda tem o Sky Eater, um golpe extremamente poderoso, provavelmente um dos mais fortes de todo o mangá. Com alta potência de ataque, capacidade destrutiva e área de efeito, simplesmente um golpe monstruoso. Porém o Sky Eater talvez seja reflexo do que eu acho que é a principal fraqueza do Lubu, que na realidade é o reflexo da luta curta dele no mangá, que é o fato dele basicamente só ter o Sky Eater no seu arsenal de golpes, né? E se ela não funcionar, Que imagem é essa? Calma lá. basicamente só ter o Sky Eater no seu arsenal de golpes, né? Isso aqui não é o mangá do galo lá? E se ela não funcionar e o Lubu perder numa colisão de golpes, bem, o destino Lubu, dele né? é o mesmo que ele teve com o Thor. Ainda assim, o Lubu não deve ser subestimado. Ele é um monstro verdadeiro e merece estar nessa posição. Então vamos direto para a próxima colocação, que inclusive vale lembrar, apesar de ser a 11ª aqui na lista, é a 10ª se eu desconsiderar aquela separação que eu fiz do Buda em duas versões. Com Ok. isso, vamos lá para o 11º colocado, Hades. Hades, Sim, caramba. sim, chorem aí, haters do Hades. O famigerado Hades. O Poseidon não veio ainda. O Poseidon é mais forte que o Hades? Caramba.
colocado, Shades está no meu top 10. E bom, pro Hades você pode basicamente pegar esse arquétipo do personagem que bate forte e tanca muito e adicionar duas coisas. Uma velocidade de reação de alto nível, no mínimo top 3 no mangá sem usar habilidades, e também uma potência de ataque surreal de poderosa com o seu Icor Eos. Eu podia ficar o dia inteiro aqui falando dos feitos do Hades, do seu Key Battle de alto nível, de como ele burla as habilidades poderosas do Kin, de como o seu Icor Eos é um dos golpes mais fortes do mangá e tem um dos melhores feitos que é superar a ombreira do Kin, mas eu já fiz 2 vídeos do quadro do Quem Venceria estrelando o Hades e lá eu falo tudo sobre ele. Então se tiver alguma curiosidade, vão lá olhar. Mas verdadeiramente acho Inclusive, que muito do Hades vem sim Ele das... falou- O próximo é do Hades, é Leonidas das Cidades, ok. Ô rapaz, esse vídeo aqui me deu spoiler que o Hades ganhava, viu? Olha. sua Icor Eos, um golpe mortal que vence a maioria dos conflitos de golpes e ainda tem muita chance de matar o seu inimigo. Por isso o Hades fica aqui nessa posição e vamos direto pro 10º colocado, Poseidon. Poseidon, Esse ok. é outro que eu acho que é um pouco Tava polêmico. sentindo afinal, a saudades do velocidade homem, né? Tava sentindo saudades. Cadê o homem? Cadê? Ok. Eu não sei, na minha cabeça o Hades teve muito mais presença, por isso que eu achei que ele ficava numa posição maior que o Poseidon. Mas, pelo visto, não. Ok. do Poseidon é muito alta e não uma em específico, mas todas, né? Seja esquiva, reação, movimento ou ataque, o Poseidon é o personagem com os melhores stats de velocidade se a gente for equilibrar esses stats em um só. E de fato, olhando para o futuro do mangá, eu vejo o Poseidon como um dos personagens com maior potencial para subir nessa lista, pois a cada rodada é acrescentado 2 lutadores novos e eu genuinamente acho que o Poseidon tem muita chance de vencer quase que sempre os 2 novos que aparecerem. Então por quê? Por que ele tá tão baixo aqui? Bom, eu não acho que ele tá baixo, né? Mas, por exemplo, ele tá basicamente Não tá baixo, ele empatado tá com no seu top irmão 10. Hades, e só tá na frente dele pelo critério de desempate, o que é algo que pode surpreender muitas pessoas. E a questão é simples, ele é o famigerado Min-Max, o cara que colocou todos os pontos em velocidade e por mais que vença muitos por isso, cobra em outras lutas. Graças à sua baixa resistência, o Poseidon vai ter muitas dificuldades contra personagens com uma grande área de efeito e que deem muito dano. Isso faz com que ele tenha dificuldades ou muitas vezes seja incapaz de desviar de golpes. Sim, nesses momentos era bom você ser um tanque, por isso que é sempre melhor o equilíbrio entre as estatísticas. Sim. No geral, eu diria que o Poseidon é uma vítima dos matchups dele mesmo. Muitos aí ou acabam vencendo ele por essa questão de golpes com área de efeito, ou por terem feitos melhores, ou por inutilizarem o golpe mais forte dele, o Medusa Awl of Demeter, seja limitando fisicamente ele ou matando o Poseidon antes dele usar. Mas ainda assim, como eu falei, o Poseidon tem uma chance muito alta de subir na lista nos próximos confrontos, mas é o que iremos ver no futuro. Por agora, Ok, iremos justo. para a 9ª posição, que inclusive vai ser a primeira de um empate triplo. Então, Caramba! nosso 9º colocado é o Deus do Sol, Apolo. Apolo, E sim, a Apolo está na como eu disse, Apolo, personagem que eu não vi, não tenho muita proximidade. Eu vi um vídeo de luta do Apolo contra. Eu esqueci. Foi Apolo contra alguém. Me impressiona até que o oponente do Apolo esteja lá embaixo. Então, não sei. frente de Poseidon e Hades, e já para rebater qualquer argumento que envolva mas o Rainon narra que o trio grego é o mais forte da Grécia. Sim, os irmãos mais fortes da Grécia, em uma citação coletiva. O único irmão canônico do Apolo no mangá é a Ártemis, o que não ajuda ele, né? Agora, falando a real, o Apolo tá aqui no empate triplo com os próximos 2 colocados, e pior que o critério de desempate não desempata, já que esse empate triplo forma um triângulo de vitórias. Por isso eu coloquei ele em último, pelo motivo que o Apolo é tão forte, mas ao mesmo tempo traz algumas derrotas pra ele, que é a sua alta dependência pelos 2 golpes mais fortes, o Apolo Epicairos, que são as suas flechas de luz, e o Argyrotoxus, o golpe que finaliza o Leônidas. Essas flechas de luz, bem, eu não preciso me alongar, né? O golpe mais rápido do verso, invisíveis, capazes de atravessar o Leônidas, vem em spams intensos, é simplesmente apelão demais e vários do verso morrem pra esse golpe. E tem o Argyrotoxus, que é um golpe de potência de ataque absurda, capaz de superar o Phalanx Lambda do Leônidas e quebrar uma Sacred Treasure, uma arma divina, que como falei antes, é um feito absurdo. Só que o problema do Apolo é que, de relevante mesmo, ele tem basicamente isso. O resto que ele demonstrou na 9ª rodada é até que interessante, mas nada que leve ele a uma vitória com ninguém.
Por isso, personagens Ok. que conseguem lidar com o Epicairos e o Argyrotoxus acabam tendo muita vantagem em relação ao Apollo. Como, por exemplo, o próximo colocado, o 8º colocado, Sasaki Kojiro. Que falar do Caramba, ele veio analisador alto, viu? O meu mano veio alto, tá? Eu não tava botando muita fé no Sasaki no início, mas o meu mano veio aqui, o maior perdedor veio aqui pra ganhar de várias pessoas, que eu esqueci quantas eram, 21? 21 considerando Jack e o Buda separados, né? Mas tá aí, velho, o meu mano Sasaki representando. Supremo da humanidade, hein? O com certeza absoluta personagem mais subestimado de Shumatsu no Valkyrie. Eu E aqui é subestimei simples, agora. gente. O cara simplesmente tem uma das habilidades mais apelonas de todo o mangá, que é o seu Senjou Musou, que posteriormente evolui pro Manjou Musou, a análise suprema da criação, que permite ele simplesmente superar em velocidade o Poseidon. E sim, ele supera mesmo. Não venham com um papinho furado de que o Poseidon deixou, que ele é arrogante, que ele não usou 100%. Ele usou 100%. Isso é dito no mangá, e o Zeus mesmo confirma que o Sasaki ganhou simplesmente porque ele era mais forte. Ou seja, temos aqui alguém que é mais rápido que o Poseidon e tem uma das habilidades mais fortes do mangá. É pouco ou não? Justo, O Sasaki só perdeu justíssimo. algumas batalhas, e notem o algumas porque são poucas, porque assim como o Poseidon, ele não tem como lidar contra golpes com alta potência de ataque e alto alcance. Afinal, se não tem como desviar, o Sasaki tá em problemas porque ele tem uma baixíssima resistência. Mas isso não tira os méritos justos meu dele mano não é desse tanque, oitavo né, lugar. infelizmente. Então vamos passar direto para o 7º colocado, Qin Shi Huang. E Ok. você deve estar me chamando de fanboy agora pela... Não, eu ia chamar você de subestimador. Achava que o meu mano Kishihan estaria top 3 também. Novamente, me deixou uma imagem muito grande na cabeça. Kishihan, nossa, o imperador, tá ligado? Nossa, foi muito boa a luta dele contra a Hades, então fica uma impressão muito grande na cabeça. Eu acabo elevando muito mais, eu acho, que os personagens do que eu deveria, tá ligado? Eu tava esperando o Kishihan no top 5, pelo menos, top 3. Mas ok. Justo. alta colocação do Qin, mas calma que eu posso explicar. Primeiro, eu acho que pra todo mundo que lê o mangá com atenção, entende que o Qin é um absurdo quando o assunto é capacidades gerais. Simplesmente o melhor artista marcial do verso, com um dos melhores K-Battle, O homem mais ainda tem uma equilibrado alta de resistência todos. e uma altíssima potência de ataque. Mas claro, suas duas vantagens principais são a sua enorme força defensiva, conferida pela mão celestial da defesa, capaz de defletir golpes, e a sua técnica secreta do Shiu, a forma da besta a.k.a. a bolha do Qin, que é capaz de destruir o fluxo do Ki de seu oponente, assim enfraquecendo qualquer ataque e destruindo qualquer defesa. Além disso tudo, de toda essa força defensiva incrível, que dá ao Qin muita vantagem em relação a vários outros personagens, ele tem uma outra vantagem muito alta contra a maior parte do elenco de Shumatsu. Lembram de quando eu falei que o Jack tinha muito azar de seus bluffs não funcionarem contra humanos? Ou seja, que o matchup dele contra humanos era desfavorável? Sim. Pro Qin é exatamente o contrário. Todos os humanos do mangá já começam na desvantagem contra o Qin, e isso é pelo motivo que o Qin é um counter natural de armas vivas. Caramba. Sim, o Qin é capaz de ver a estrela de uma arma viva, armas essas que tem fluxo de Ki, e então aliviar os seus golpes, e dependendo do contexto, pegar o golpe delas e jogar contra elas, destruindo-as no processo. Entendi. Foi isso que ele fez contra É por causa das Volundes, né? As Volundes são armas vivas, são Valkyrias. Faz sentido. a Desmos do Hades, que era uma lança viva, e ela ganhou vida quando foi imbuída pelo licor de Plutão do Hades. E por que isso é uma grande vantagem pro Qin? Bom, lembrem-se que Volundes também são armas vivas, elas são literalmente Valkyrias transformadas em armas que dividem o seu destino com o humano, ou seja, o Qin também poderia afetá-las. Além de todas as armas oriundas de Volundes, ainda tem o Cutelo da Miséria do Zero, que é uma arma viva, e o Mjolnir do Thor, que também é uma arma viva. Ou seja, mais da metade do elenco tem essa desvantagem contra o Qin. Mas da metade é tem solado, personagens que, mesmo vamos. com essa desvantagem, conseguem lidar com isso e vencer o Qin. Seja por conseguirem lidar com a bolha dele, seja por não dependerem da sua arma pra vencer. Mas tem outros personagens que literalmente perdem única e exclusivamente por causa disso, ou por causa da grande força defensiva do Qin também. Inclusive, agora que falou do Thor, o Thor apareceu ainda não, né? Caramba.
Ou No apareceu, final, não o lembro. Kim é sem dúvidas o personagem com a melhor combinação de hacks do verso. Ele tem 2 hacks, a forma de armadura e a forma da besta, que juntos são muito apelões. Mas isso não coloca ele no meu top 5. Então vamos direto pro próximo colocado, o 6º colocado, Beelzebub. O Ok. que falar de Beelzebub, né? Caramba, ele veio Acho um que alto com também. justiça ele é um dos maiores unanimidades do Ele veio um alto, veio mais alto que o Hades. Eu achava que ele ia vir mais baixo, mas não. Ok, ok. Aqui me impressionou, aqui me impressionou. Inclusive, ainda acho que o Beelzebub não vemos ele lutando contra toda a sua força, se for considerar o tinhoso, né, dentro dele. Eu imagino que a força de ataque, jeito de modo de lutar do Beelzebub iria mudar. A não ser se considerarem duas pessoas totalmente diferentes. Aí, realmente, aí Beelzebub ficaria nessa posição. Mas eu acho que ele tem espaço pra crescer ainda por causa do outro ser dentro dele. mangá. E eu acho que isso se deve muito pelo fato de que o Bell, apesar de não ser um personagem que não tem nenhum ponto fraco, ele consegue cobrir os pontos fracos que ele tem com os seus pontos fortes, né? Por exemplo, o Bell tem uma baixíssima resistência. Mas isso quase nunca é um problema para ele, pois com o seu Gates of Hell, que é o seu escudo, né, ele consegue se proteger da maioria dos golpes do verso. Além disso, ele tem alguns golpes com uma boa potência de ataque, como por exemplo o Soraftal, o Sorafval e principalmente, óbvio, o Caos, que talvez seja o golpe mais forte do verso. E não só isso, não só uma grande potência de ataque, capacidade destrutiva e área de efeito com a maioria desses golpes, as vibrações do Bell ainda afetam internamente o seu oponente, ignorando a durabilidade deles, como quando aconteceu com o próprio Tesla na luta deles. O maior problema do Bell, entretanto, é que ele ainda mesmo com escudo pode ser pressionado para baixo ou arremessado para longe, o que pode gerar ele problemas. E o seu escudo tem como fraqueza o fato de que ele demora um pouco para se construir ali com as vibrações, Ok. para construir o escudo, né? E por isso personagens com bastante velocidade conseguiriam vencer dele ou no mínimo ter uma ótima vantagem. E com isso agora sim vamos direto para o primeiro do meu top 5 de personagens tô mais ansioso, fortes vamos de ver. Shumatsu, começando com o 5º colocado, Buda com o cajado dos 6 reinos. Ok. E o Buda é outro personagem extremamente poderoso. Eu já falei assim alguns personagens, mas o Buda talvez O Buda realmente é muito poderoso, tanto que dá pra ver toda a luz dele contra o Zerafuku foi totalmente desbalanceada. O Buda é um dos principais deuses, com certeza um dos mais reconhecidos, então faz sentido ele ser um dos mais fortes. tem o melhor hacks do mangá. É bem discutível todos os hacks, mas esse definitivamente é um hacks absoluto. Eu chamo a visão do Buda de um hacks quase que absoluto. Esse hacks funciona contra todos os oponentes do mangá, exceto o Rajun. O Rajun é o único counter confirmado porque ele tem a alma escura. O jeito de se counterar a visão do futuro dele é ter uma alma escura. Isso é a coisa mais específica. Nenhum outro personagem tem isso, pelo menos confirmadamente. Você só ficar teorizando, é só isso. É só uma teoria. E por que a visão do futuro do Buda é tão forte, né? Eu acho que até vale a pena fazer um vídeo no futuro explicando por que eu acho que a visão do futuro do Buda ela é tão forte e por que não cola pra mim esse argumento do ele é capaz de prever, mas não é capaz de desviar. Simplesmente porque a gente não tem parâmetro pra definir um golpe que o Buda é capaz de prever, mas não é capaz de desviar. Sempre que o Ele Buda não teve tá com a luta sua pra visão isso. ativa no mangá, a sua visão do futuro ativa, ele não toma um golpe. Ele não é acertado em nenhum momento do mangá enquanto ele tá com a sua visão do futuro ativa. Sim, pasmem, é verdade. Ele só é acertado no mangá ou quando o golpe tem uma área de efeito muito grande, que é uma fraqueza aí contra o Buda, ou quando ele não está com a sua visão do futuro. E claro, o Buda tem a sua vantagem do cajado, de ele ter uma grande versatilidade, mas o cajado por si só não é um item tão poderoso. Inclusive, uma das grandes vantagens do Buda é o fato de ele ter uma potência de ataque meio baixa. A foice dele é bem melhor nesse aspecto, mas ainda assim é algo muito situacional. Mas ainda assim o Buda ele tem muita vantagem contra a maioria dos personagens porque a sua visão é absoluta, inclusive o próprio narrador da história considera ela extremamente apelona, considera ela um cheat do jogo, né? Então o Buda é sim muito poderoso, ele tem uma visão absoluta, quase no mesmo nível do Manjou Musou do Sasaki, se não no mesmo nível, extremamente discutível esse fator. E por isso ele fica bem alto, atrás do 4º colocado, Ok, justo. Thor. Thor, aqui é me impressionou. Eu falei, Thor tinha ido? Não tinha ido, né? Aqui me impressionou. É a mesma coisa que eu falei no negócio do Lubu. Thor e Lubu foi uma luta rápida, foi uma luta que não marcou, foi uma luta que tava construindo toda uma essência de um mangá. Então, não deu pra perceber realmente a força dos dois personagens. Aqui me impressionou. Vamos ver os argumentos, vamos ver.
mais fortes do mangá. Toda vez que eu vejo alguém colocando o Thor fora do top 5, eu não consigo entender. O Thor é um monstro. O Thor é completamente insano. Ele tem talvez o melhor feat de força do mangá. E olha que a gente tá falando do Raiden, que é um personagem que tem um feat de força muito grande. Mas o Thor, por exemplo, caso vocês não lembrem, é dito que o Thor, com a pura força do seu balanço, seria capaz de destruir o Mjolnir se ele não usasse a sua Jangreipir, né, suas luvas. Caramba. E isso por si só é bizarro, porque o Mjolnir não despertado já era considerado a arma divina mais forte. Então, sim, na base da pura força bruta, o Thor era capaz de destruir a arma divina mais forte. Caralho, eu não do lembrava mangá. disso. Isso é loucura. Eu não lembrava dessa citação do Mjolnir ser a arma mais forte. E eu não lembrava de poder destruir o Mjolnir só na mão, sei lá. Força bruta. Isso é completamente maluquice. E ele ainda tem uma grande potência de ataque com o seu Mjolnir despertado. Foi capaz de destruir uma arma divina, a arma divina do Lubu, a Skypiercer. E tem uma grande área de efeito, né? Com todos os seus golpes, todos os golpes dele tem uma grande área de efeito. E isso é confirmado pela gente no mangá, por exemplo, no flashback dele, né? Então, além disso, o Thor tem a melhor defesa dos céus, canonicamente, a Jangreipir, que é dita capaz de defender qualquer ataque. Então o Thor ainda tem essa vantagem absurda. E claro, as únicas desvantagens do Thor, na minha visão, são o fato de ele ter uma velocidade de reação e de esquivas muito baixa. A velocidade de ataque dele é muito boa, ele dá quase que um blitz completo no Lubu em uma hora do mangá, mas a velocidade de esquiva É aquilo, né? Pra que esquivar? Pra que tentar pensar assim, esquivar, se defender? Se eu posso atacar e matar o oponente com um golpe, tá ligado? O meu mano Thor nunca precisou treinar isso. e de reação dele não é muito boa, o que é compensado pela sua grande defesa, né? Não só colocando o Mjolnir na frente, que ele faz algumas vezes na luta dele com o Lubu, como com a Jangreipir, que é muito poderosa. E agora para o terceiro colocado, pra surpresa de 0 pessoas, né? Adão, né? O Adão, caso vocês não tenham percebido, ele tá Aqui que tem do vídeo. Aqui que tá, aqui não pode não. Aqui não pode. Aqui não pode. Adão deveria estar além do primeiro, tá? Só pra... Eu vou parar de ser fanboy, desculpa. empatado com o Thor, então é pra vocês verem a força do Thor. E o Adão é sim um personagem muito poderoso. E aqui, né, o Adão ele é um personagem polêmico pra você colocar em top. Muita gente desconsidera ele dos seus tops, diz que ele depende muito do matchup. Como assim fato, o Adão desconsidera? Como assim depende do matchup? Alguém me explica isso aí? Parei de ser fanboy. Do matchup. Mas esse fato pra mim demonstra que o Adão realmente ele é um personagem muito forte. Porque pra mim, mesmo ele dependendo do matchup, o reflexo divino dele funcionando contra basicamente 2 ou 3 personagens do elenco, eu ainda acho que ele vence da maioria no puro físico. O Adão tem uma das melhores resistência, uma das melhores durabilidade, uma das melhores potências de ataque do mangá. Lembre-se, mesmo sem a visão dele, ele estava aguentando milhares de socos dos Zeus. E mesmo morto, o Adão continuou lutando. Inclusive, o Adão feriu os Zeus, tá? O Adão conseguiu ferir os Zeus Adamas, aquele monstro de durabilidade que é os Zeus Adamas. Então, o Adão tem ótimos feitos. E, inclusive, ele pelo menos se equipara em questão de velocidade com os Zeus na sua O humano forma mais Adão. forte da humanidade. O Adão é, sim, muito poderoso fisicamente. Tranquilo, E mesmo eu sem também ele tenho poder usar o seu eu também reflexo tenho falha às divino, eu vezes. ainda acho que o Adão é capaz de vencer vários personagens aí do mangá. E em segundo lugar, né, o segundo colocado, Zeus. Pois é, o Zeus em segundo lugar. Ok. Vocês devem estar se Quem tá em coçando aí, primeiro? perguntando como pode o Zeus Calma. em segundo lugar, quem que tá em Quem que falta? Não sei. primeiro, né? Calma. O Zeus, pra mim, ele é o segundo lugar, mas ele é virtualmente o primeiro. Ele é o mais forte do mangá. E muito disso se dá pra mim pelo punho que ultrapassa o tempo. Sim, com muita gente certeza. acha que o Zeus ele é extremamente absurdo, que todos os stats dele são os melhores stats, que ele é mais... Tem que considerar que o Zeus, ele lutou sem a arma divina dele também. E mesmo sem a arma divina dele, ele tava ali dando golpe de 0,000001 de tempo, tá ligado? Então, é um dos golpes mais rápidos já vistos, tá ligado? Muita ficção, muitas obras da ficção. forte em resistência, que ele é o mais forte em durabilidade, que é o mais forte em Dancinha. ataque, mas pra mim, não. Na realidade, ele é muito bom em vários stats, como durabilidade e resistência, especialmente. Velocidade de ataque ele também é muito bom. Potência de ataque ele também é muito bom, mas nenhum desses ele é top tier. Nenhum desses ele é o primeiro. Então por que ele é o primeiro dessa lista? Porque ele tem um golpe que é basicamente indefensável.
pouquíssimos personagens do mangá, pouquíssimos personagens conseguiriam lidar com um punho que ultrapassa o tempo. Aquele punho que ultrapassa o tempo dos Zeus na forma musculosa, eu citaria no máximo 5 personagens que conseguiriam defender dele. No máximo. Quem? Isso com um. Porque na forma Damas dos Zeus, o Zeus pode spamar esses golpes. E é extremamente absurdo de apelão o Zeus ser capaz de fazer isso. O Zeus ser capaz de não fazer só um, mas vários golpes que são De uma só vez. virtualmente indefensáveis. O único que poderia lidar com esses golpes é o Adão, e o Adão perdeu. Por favor, né? Então, O paizão principalmente da o punho que humanidade. ultrapassa O paizão da humanidade. Perdeu porque sanguinho caiu no olho ainda. Meu mano ia durar mais ainda. Foi um acontecimento ali. Inevitável ali. Foi por uso do roteiro. tempo é algo que coloca os Zeus muito na frente dos outros personagens, né? E agora a gente vai para o primeiro colocado, Buda com a espada Nirvana Zero. Caramba, pois Buda? Essa acho que é uma das minhas opiniões mais polêmicas aí, que é o Buda? fato de, pra mim, o Buda com a espada Nirvana Zero ser o personagem mais forte do mangá. Mas como eu especifiquei ali na parte dos critérios, né? Essa é uma versão que basicamente inexiste, né? Uma versão que não tem como ela existir, muito pelo fato de que o Buda só tem como fazer a Volund com o Zero quando ele tá lutando com o Rajun. E o Buda estaria 100% nessa versão aqui hipotética que eu estou fazendo. Então, basicamente, é uma versão que não tem como existir. Mas por que eu acho que o Buda com a espada Nirvana Zero, ele é o personagem mais forte? Bom, vocês devem estar lembrados do que eu falei do Buda com o cajado dos 6 reinos. Ele tem várias vantagens, como o seu hacks extremamente absurdo. Mas uma das desvantagens dele é o fato do Buda ter uma baixa potência de ataque. Com a espada Nirvana Zero, isso vai pro espaço. A espada Nirvana Zero é, canonicamente, a arma divina mais forte. Ah, mas o Mjolnir... O Mjolnir era confirmado a arma divina mais forte antes da espada Nirvana Zero existir. Caralho. No momento que o Buda fez a espada Nirvana Zero com a Volund, e a própria Brunhilde confirma que aquela é a Ultimate Sacred Treasure, a Ultimate arma divina, Divine Treasure, tanto faz como você não me lembrava disso. Então Que o Buda, zica. ele tem a arma mais forte, ele tem um dos, se não o golpe mais forte, que é o Mahaparinirvana, que tem uma velocidade de movimento e de esquiva bizarras. Além, se ele tiver 100%, ele vai poder ler o futuro totalmente das pessoas. Realmente. Mas não sei, será que isso ler o futuro funcionaria contra um golpe que para o tempo? Ou talvez ele mataria os Zeus antes dele conseguir spamar os golpes, não sei. O Buda basicamente deu blitz em todo mundo que tava vendo a luta naquele momento, exceto o Hades. Então ele deu blitz, por exemplo, no Okita, no Sasaki, no Hermes, no Zeus, no Ares, né, que não é algo tão incrível, mas ele deu blitz em vários personagens extremamente poderosos e relevantes no mangá. Então, e no próprio Rajun, é claro, né. Então, ele tem um golpe muito poderoso que é esse Mahaparinirvana, que foi capaz de fatiar facilmente um personagem com a talvez melhor durabilidade do mangá, que é o Rajun. Então, é um golpe extremamente poderoso, é uma esquiva muito absurda, e o Buda com a espada Nirvana Zero, ele basicamente tem todos os stats num top tier. Alguns completamente absurdos, como o seu Hacks, que é extremamente forte, é um Hacks basicamente insuperável, é incounterável, e ele ainda tem a arma divina mais forte do mangá, que é uma coisa simplesmente absurda. A espada Nirvana Zero ser a arma divina mais forte, escala pra cima de qualquer golpe do Thor com o martelo despertado, provavelmente. Então, pra vocês verem o absurdo disso, o Buda é sim muito poderoso, e pra mim, essa é uma opinião meio polêmica, mas pra mim o Buda é o primeiro colocado. E aí vocês devem estar pensando, ok, não ligo pro fato do Buda estar aí. Ok, justo. Apesar, é um Buda hipotético, é um Buda que não vai acontecer na qualquer outra luta, mas acho justo botar. Fica da hora. Mas se for descartar essa possibilidade, fica Zeus, Adão em segundo. Só queria levar mais uma posiçãozinha do Adão. E eu vou aceitar, tá? Vou aceitar o Adão segundo. Vou aceitar, por quê? Porque os Zeus não usam a arma divina dele também. Tá ligado? Então tamo aí. Ai, velho, eu tenho que parar com isso. Né? Então eu vou refazer o meu top 10, tirando o Buda, pra vocês terem uma noção de qual seria o meu top 10 aí, de fato, né? Sem a versão hipotética que não tem como existir do Buda, que seria em 10º colocado, Hades, em 9º, Poseidon, em 8º, Apolo, em 7º, Sasaki Kojiro, em 6º, Kenshin Huang, aí entrando pro top 5 nós temos Beelzebub, Buda, Thor no top 3, Adão no top 2 e Zeus como o personagem mais forte do mangá. Justo. Essa é a minha opinião e esse é o meu top. O fatídico top de personagens mais fortes do mangá do canal. Me desculpem se o vídeo ficou muito longo, mas como vocês devem ter percebido, eu tenho que explicar os critérios primeiramente, que eu acho Nossa, o vídeo foi muito bom. entender
esse tipo de critério e de lógica. Mano, o vídeo é muito bom, tu nem percebe o tempo passando, tá ligado? Caramba, foi 43 minutos que passou voando. Tem hora ali também que eu só quero prestar atenção, tá ligado? Eu sei que eu tenho que comentar também, eu sei que eu tô aqui pra reagir, tô aqui pra expressar minhas reações, meus pensamentos, mas tem hora que tá tão bom, tá ligado? Só ouvir, só entender o que ele tá falando que eu fico calado. O Shakespeare tem um tom da fala muito bem, um roteiro muito bem elaborado, todo um pensamento. É, eu nem imagino quão difícil foi fazer esse vídeo, fazer várias matchups pra conseguir fazer o roteiro. Então, nossa, parabéns, parabéns. Se vocês gostaram, tentem fazer o top de vocês. Eu sei que é meio trabalhoso fazer esse critério de win rate, mas fiquem aí à vontade pra mandar o top de vocês com os critérios que vocês quiserem e a gente conversar um pouco aí o que você acha das minhas colocações. Se você teve alguma dúvida de por que eu acho que algum confronto ganha, comenta aí embaixo, quem sabe não vira um vídeo aí no quem venceria pra você ver. E é Ok. isso, até mais, obrigado pela sua presença aí. É isso, obrigado, meu rei. É muito grande o vídeo. Esse vídeo aqui eu reagi provavelmente ficou maior ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha reação. Eu espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo. Lembrando, vá apoiar o Shakespeare, vá se inscrever no canal do Shakespeare, vá ver os vídeos dele. Se viu esse, não viu os outros, vá ver os outros. Porque o cara manda demais, o cara manda muito. E é isso. Eu não sei se eu acrescentei muito, eu realmente só. Eu concordei com a maioria. Shumatsu, como eu disse, é uma história que tá cada vez mais longe da minha memória. Então, é meio difícil eu tentar analisar, tentar contra-argumentar, mas eu acho que ficou tudo certo. Eu acho que foi um top bom e eu acho que foi um top muito justo, bem feito. Só pela Dawn estar ali em segundo lugar. Tô zoando, tô zoando. Eu vou parar de falar da Dawn todo vídeo de Shumatsu, desculpa. Mas é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou.